Olá, tudo bem com você? Prazer estar contigo mais uma vez. Quero fazer uma pergunta. Você assistiu ao debate que eu indiquei no meu último vídeo? Se não, ai, André, nem sei do que você está falando. Então assista ao último vídeo, tá? E para quem está chegando agora, quem ainda não sabe que conteúdo é esse, André, o que está acontecendo aqui, assista ao primeiro vídeo, né? Porque eu apaguei todos os vídeos do canal, enfim. Estamos mudando o conteúdo, a gente sabe que o Brasil passa por uma situação delicada, né? E nós precisamos seguir em frente, né? Eu continuo falando de política lá no Aliados Brasil Oficial, aqui eu resolvi trazer um conteúdo diferente. Todo dia, toda hora, todo tempo é tempo da gente voltar para Deus, né? Mas nos momentos difíceis é onde a gente mais se agarra a Ele. Pois bem, estou trazendo aqui todos os dias a vida de um santo lembrado pela Igreja Católica, né? E o objetivo é fazer dessas histórias inspiradoras para a vida de todos nós, né? Ontem nós falamos sobre São Fulgêncio, né, que nasceu numa família rica, que teve uma educação privilegiada, e hoje nós vamos falar de uma santa que não teve uma vida privilegiada materialmente, né? Como a de São Fulgêncio. Santa Stefânia Quinzani, que nasceu na Itália em 1457. Ela era de uma família pobre, né, uma família muito modesta, e o seu pai, durante a infância dela, se tornou um dominicano terceiro, né, que você tem a ordem dos dominicanos, né, a ordem religiosa, em que as pessoas abdicam da sua vida para viver, né, a vida religiosa. O dominicano terceiro era uma ordem leiga, né, leigos que se dedicavam a viver conforme as regras de São Domingos, né, uh, buscando a Deus, se dedicando a Jesus Cristo, né? Então, ainda na infância, ela tinha um contato muito grande com Cristo. E antes da sua adolescência, ela fez votos de pobreza, obediência e castidade. E ao longo da sua vida, ela criou seu próprio mosteiro, ela fundou seu próprio mosteiro, onde ela chegou ao cargo de abadesa. O objetivo era cuidar da educação de mulheres. Santa Estefânia teve uma vida muito modesta e muito dedicada aos pobres e aos doentes. Conta-se que ela realizou muitos milagres, né? Ela tinha muitos dons, dentre eles o milagre da cura, enfim. E conta-se também que ela viveu em seu corpo a paixão de Cristo, né? As chagas de Cristo. Ao longo da vida dos santos, você vai ver que muitos deles, né, tinham sofrimentos físicos muito grandes. E eles ofereciam esses sofrimentos, né, como uma forma de juntar esse sofrimento ao sofrimento do Cristo na cruz. É lógico que nós sabemos que, por mais sofrível que uma pessoa possa viver aqui nesta terra, ninguém vai conseguir alcançar o sofrimento de Cristo, né? Mas disse que Santa Estefânia, então, ela tinha muitas dores, sofria de muitas dores e tinha registrado ali no seu corpo chagas, né? Que é feita referência às chagas de Cristo. Pois bem, ela, apesar de não ter tido estudo, nunca ter estudado, disse que ela podia debater teologia com grande profundidade, mas o milagre de Deus na vida desta mulher humilde, simples e que se dedicou aos outros, né? E um outro fato interessante sobre a vida dela é que ela teria predito o dia da sua morte. Olha só que coisa, né? Sabe que durante muito tempo da minha vida eu falava assim: ai, Senhor, eu quero ter uma morte rápida, né? Morrer dormindo, sei lá, um acidente que não dê tempo de você sentir. E aí, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, e aí vem esse negócio da vida dos santos, né? Que algumas pessoas, eu já vi que algumas pessoas já se oriçaram aqui, né? Gente, todo poder, honra e glória é para Jesus Cristo. E olhar para a vida dessas pessoas
é também um jeito de honrar a Jesus, ver o que ele fez de maravilha na vida dessas pessoas e que nós podemos nos colocar à disposição, assim também para ter, né, uma vida conforme a vontade do Pai. E então, conforme eu fui amadurecendo espiritualmente, eu fui entendendo justamente com a vida dos santos, né, como é triste uma morte repentina. Porque imagina você, hoje, se você perdesse a sua vida nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo. Você está preparado? Você está assim completamente pronto para o que vem depois? Né? Porque logo após a nossa morte tem um juízo. E é nesse juízo que vai ficar definido, vai ficar decidido para onde você vai. Você está pronto? Então, assim, vendo a vida dos santos, né, muitos deles morreram doentes, passaram bastante tempo ali convalescendo. Não estou falando que eu desejo, né, ter uma doença terrível para ir vivendo. Não sei o que Deus tem preparado para mim, mas eu não quero ter uma morte rápida, né, uma morte súbita. O que eu peço a Deus todos os dias, para mim, para os meus, é que nós tenhamos a graça de morrer em comunhão com Deus, né? E nós, como seres humanos fracos que somos, né, dessa sociedade corrida, sem tempo, né? A gente sempre fala que está sem tempo. Será que nós temos tempo todos os dias? Será que nós nos colocamos na presença de Deus para ter uma comunhão, para estarmos realmente prontos para partir, para fazer a nossa Páscoa, né? Então, enfim, essa é a vida de Santa Estefânia e eu queria aproveitar aí uma dessas últimas situações aí ligadas a ela, que é justamente essa questão do estudo, né? Que é óbvio, né? Se nós temos condições, devemos estudar, sim, buscar, como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o ama. Mas há na história também essas situações de pessoas que tinham dificuldade em aprender ou de pessoas que não tiveram oportunidade, como é o caso dela, né? De uma família muito, muito pobre. Imagina, no século XVI, então uma dificuldade muito grande, não é como hoje, né? Hoje, por mais que você não tenha condições, sei lá, eu já vi histórias de pessoas que passaram, por exemplo, no Distrito Federal, tem o caso de um homem que passou num concurso para juiz e ele catava lixo na rua, né? Então, o material que ele achava na rua, ele estudava. Então, assim, hoje, por mais difícil que muitas pessoas tenham suas vidas, a vida do pobre hoje é muito diferente da vida do pobre de 1500, né? Que hoje você tem recursos, né? Por mais precários que sejam para muita gente, né? O fato é, minha gente, que não ter oportunidade de conhecer, de saber, não é desculpa para a gente não correr atrás do conhecimento. Ponto. Segundo, mas eu tenho dificuldade. Aí eu me lembrei daquela passagem de Jeremias, né? Jeremias tentando fugir ali da sua missão, o profeta Jeremias. Então, eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho. Ontem eu falei do Salmo, hoje eu vou falar de Jeremias. Eu vou ler só um trechinho, o restante você lê aí na sua casa, tá? Toma vergonha nessa cara. Jeremias 1, né? Que trata aqui da vocação de Jeremias. Então, no versículo 4, ele vai falar que veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Respondi: Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um menino. O Senhor me respondeu: Não digas, sou apenas um menino, pois irás a todos a quem te enviar e dirás tudo o que te mandar dizer. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para te livrar. Então, muitas vezes a gente não se sente preparado para levar a palavra de Deus para as pessoas, né? E Deus nos prepara nas nossas missões, né? Por menores que sejam. Então, não tenha medo de abraçar aquilo que Deus tem para sua vida, daquilo que Deus
preparou para você, tá bom? Um beijo, fique com Deus e amanhã a gente se encontra aqui neste canal de novo. Mas, se você quiser me encontrar ainda hoje, tô lá no Aliados Brasil Oficial mais tarde, tá bom? Fique com Deus, se cuida e até lá.